isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Deus ama. Não é pelas nossas ações que a gente vê que Deus ama ou não. Nós vemos isso pelo que a Bíblia diz. Então, se você tiver a revelação que Deus te ama, gente, você não vai querer outra vida, você vai andar com Ele e você vai servi-lo. Essa que é. Tá? Então, eu estou trazendo esses ensinos porque é muito importante para servir ao Senhor. Porque quando nós vamos servir a Deus, nós precisamos estar firme nele para nós conseguirmos vencer todos os ataques que virão. Porque quem serve a Deus é atacado. Em todas as áreas. Mas quem não serve é também. Só que quem não serve fica escondido. Fica escondido na concha. Então a pessoa quer se autoproteger. Isto não tem nada a ver com uma obediência a Deus. A pessoa quer se proteger porque ela acha que ela tem condição de proteção. Só Deus nos protege. Então eu vou mostrar tudo isso hoje aqui na Bíblia, amém? Não tem cursinho para você crescer em Deus. Tem a sua vida pessoal com Deus. O tempo que você fica lá com Ele. O tempo que você fica lendo a Bíblia, estudando, eu vou aprender mais isso, agora eu vou ouvir isso, agora eu vou adorar o Senhor, agora eu vou orar em línguas, agora eu vou ficar com Ele. É do tempo que você fica com Ele. Se você não tem vontade de ficar com Ele, o que você tem na vida de Deus para você? O que você tem? Se você faz por obrigação, não é comunhão, não é relacionamento. Tá valendo? Porque a comunhão e o relacionamento muda você, muda a sua cabeça, muda o seu coração, muda o seu jeito, muda o seu falar, a sua conduta, a sua busca de vida, todo o seu ser, os seus relacionamentos, a sua busca. Não é o máximo isso? O que eu não estou preocupada, quantas pessoas estão recebendo essa... Porque esse é o meu chamado. O seu eu não sei qual é. Se Deus falar para você que o seu chamado é para você ser o centro cristão, aonde for, com milhões, bilhões, sei lá, pode ser você. Ele não falou isso. Esse é o meu chamado, vocês têm que entender. Eu não estou preocupada quantas pessoas. Mas eu venho aqui para quantas forem. É a mesma coisa se eu estivesse num estádio de futebol pregando para 200 mil pessoas. Se eu fosse lá, é isso que ia ser. Vocês estão acompanhando? Então, é isso que você precisa entender, o que é um espírito de excelência, e para de ficar querendo que tem mais, que eu não estou me comparando com ninguém, não pode. A pessoa que obedece a Deus não pode se comparar com os outros. Por que aquele tem 380 mil seguidores? Por que o outro tem 28 mil seguidores e você não tem? Eu com isso. Que diferença vai fazer isso na minha vida? Nenhuma. Porque se Deus quer uma fração de segundo, Ele pega 6 bilhões. Mas Ele não quer. Ele não quer. Ele tem poder, mas Ele não quer. Ele sabe o que Ele está fazendo. E não é para jogar no lixo uma coisa que é a verdade. É uma essência que é para aquele que busca, aquele que quer. Tá valendo essas coisas? Tem que entender, né? O que é esse ministério. Tá certo? Então, não importa a quantidade. Deus quer qualidade. Ele quer você. É isso que Ele quer. Ele me quis. Eu acho isso o máximo. Deus me quis. Meu Jesus, Ele me quis, Ele que favoreceu tudo. Ele me deu o plano dele para eu ir para os Estados Unidos. Nunca imaginei isso, nem sabia onde era esse Tulsa. Nunca nem sabia que o pastor dele era pastor. Pensei que ele era evangelista que vinha aí pregar. Não tinha nem noção que eu nunca andei com crente. Nem sei o que fazer, crente. Eu só sabia o que a igreja católica fazia. Que era lá que eu ia todo santo dia. Mas também não sabia nada, né? Porque eles nem sabiam falar. Mas, amém. Foi de lá que eu vim. Lá eu tive sede de Jesus. Lá eu quis Jesus. Eu ia todo dia na Eucaristia, porque quem faz isso com fé, Deus está lá.
não sabe? Pois nós fazemos aqui. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. E o que eu orava naquela hora? Nunca ninguém me ensinou o que tinha que orar naquela hora. Lá na igreja católica, elas ensinam o que faz lá. Na hora da Eucaristia, que você vai receber a comunhão, Jesus, eu me ajoelhava e eu falava, Senhor, me perdoa. Eu tinha noção disso. Me perdoa, Senhor. Me abençoa. E eu quero viver no céu por toda a eternidade com você. Uma oração dessa acabou, ponto final. Ah, mas então você quer? Então eu preciso mudar a tua vida, Ana Maria. Só desse jeitinho vai ficar um pouquinho difícil. E ele foi aos poucos fazendo isso. O que importa é o que você tem no seu coração. Deus quer você. Eu não estou preocupado com aquela pessoa, com outra. A gente intercede pelos que não estão salvos, mas não salvamos ninguém. Porque se essas pessoas não foram salvas, é porque elas não deram chance para Deus. Porque Deus não vai obrigar ninguém a ser salvo. Como não nos obrigou. Vocês estão acompanhando, gente? Então, o importante é você buscar Deus mais do que você busca uma pessoa. Que você está interessado com um certo amor, sei lá. Né? Então, você tem que ter isso no seu coração. Buscar Deus espontaneamente, se encontrar com Ele. Porque a hora que você começa a orar, Ele está com você. Ele está lá no ambiente onde você está. Por que Ele está lá? Porque Ele habita em você. É tão simples assim. Você não está falando para o ar, para o vento, ou oração em debalde. Você está falando com o Deus Todo-Poderoso que habita no seu coração. Então isso é revelação que a palavra de Deus vai te dando, a oração em línguas, a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está no mover aqui na terra. Ele está no mover porque Jesus está voltando. Tá? Então andar na doutrina correta, é isso aí. Quando você for orar, você tem 1000 necessidades. Mas, gente, esquece um pouco as suas necessidades. Não fica com esse pânico, essa loucura que Deus tem que resolver. Deus tem que resolver? Ele tem que resolver a tua vida. Seu coração, ele aos poucos vai moldando você. E conforme aqui dentro está sendo moldado, começa a acontecer fora. Na parte geográfica onde você está. Você quer tanto que Deus faça. Por isso que Deus fala, não ande ansioso com nada. Está valendo isso? Amém. Vocês estão me acompanhando? Amém. Então é isso que eu vou mostrar, o espírito de excelência. Você tem que saber que Deus está com você. Sossega, Leão. Né? Deus sossegou o leão lá na boca, que ia pegar Daniel, nós vamos ver isso. Ele mesmo falou, Deus fechou a boca dele. Então sossega. O que você quer? Você quer o quê? Que neste minuto seja resolvido? Você não deixa ele resolver você por dentro. Como é que ele vai resolver o que você quer aqui fora? Você não enxerga ele. Você enxerga você, os seus problemas, os seus tormentos, porque você não entra na presença dele. Você faz oração mecânica. Você não entrega a sua vida a ele e sai de lá em paz. Isso vale tudo. Isso vale tudo. Você deitar e não estar preocupado com nada, só agradecer a Deus pelo dia que Ele esteve com você todos os momentos e entregar a sua noite para Ele te abençoar. E amanhã você acorda com todo o fôlego para se encontrar com Ele e viver com Ele. E nesse encontro, Ele vai moldando você e Ele começa a resolver o que você precisa. Porque não pensa que Ele vai resolver porque você está lá, ora para mim, ora para mim, ora para mim. Se fosse esse o caso, eu tinha feito ou não? A hora que você desligar e entregar a sua vida a Ele resolve tudo. Então nós vamos ver agora a Bíblia, a palavra, o que é o espírito de excelência dentro de tudo isso que eu falei, tá? Porque agora nós vamos ver Deus dizendo aqui que é para parar de ficar preocupado e confiar em Deus. Mas você não para de ficar preocupado com a sua cabeça. Você sabe que ela fica o tempo inteiro. Você tem que descansar, só que você tem que, se afasta das vozes, dos tormentos que querem dar ordem para você. Vamos lá então, na 1 Pedro,
Capítulo 5, nós vamos ver, começar no versículo 1 mesmo. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Está entendendo? Como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem uma coisa nem outra, tá? Então, ele está falando de duas inclinações, né? Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Exemplo. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória, se estiver fazendo o que ele está dizendo. Esse é o alvo, gente. Não estamos fazendo coisa para aparecer para os outros. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Contrário daqueles que falaram, vocês têm que andar só com o jovem, larga a mão da velha. Aí que está o erro, meu bem. Se você não andar com quem tem experiência, jovem não tem experiência nenhuma. Ele precisa de gente antiga no pedaço, com 1000 experiência, para formar o jovem. Aí ele é. Então ele diz assim, os mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, o que ele está falando aqui são para os pregadores da igreja e a conduta da igreja. É isso que ele está falando. Como que os pregadores têm que ser e qual tem que ser a conduta e qual a conduta da igreja, de quem frequenta a igreja. Aí ele diz aqui no versículo 5, resistir aos soberbos. Na verdade, a tradução dessa palavra resistir é lutar contra. Mas lutar contra o quê? O orgulho, que é isso que ele está falando. Resistir aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então, Deus está dizendo que ele resiste ao orgulho. Ele não resiste à pessoa. Deus ama as pessoas, mas ele não pode fazer nada pela pessoa que é orgulhosa. E eu vou descrever aqui agora como que é o orgulho. Porque nós sabemos que o orgulho é o pecado original de Satanás. Nós sabemos, né? Que é de lá que veio. Então, vamos lá para Isaías, ver isso daí, capítulo 14. Então, capítulo 14, nós vamos ver os versículos 13 e 14. Olha aqui o que Deus está dizendo sobre Satanás. Veja, porque Deus sabe o coração de cada um, né? Ele criou esse querubim, ele era um querubim e um serafim. Mas era um querubim de glória, hein? Então ele diz assim, no versículo 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Olha só. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. O norte é onde está o trono de Deus, é onde ele habita, lá no céu. Então veja que ele está dizendo que ele vai subir acima de Deus, acima de tudo. E é lá que ele vai pôr a congregação dele. Depois 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele simplesmente queria pegar o lugar de Deus. Então Deus sabe disso, porque ele vê os corações. Ele perscruta os corações, tá? Só que Lúcifer, ele não gostou da posição que Deus pôs ele. Você imagina? Ele não gostou. Ele achou pouco. Gente, por isso que eu falei tudo aquilo que eu introduzi aqui, para explicar que nós temos que estar alinhados à vontade de Deus, ao que Deus quer para nós. E é a palavra de Deus que coloca isso em nós. Tá valendo? Então, veja, com esta
altivez dele, ele diz, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não estava contente de ser só aquilo, pois, gente, ele era o máximo. Ele era o máximo do máximo, ele era assim, o mais alto escalão dos anjos, que era acima, querubim. Ele era o maior. Ele não se satisfez. Ele queria mais, e mais, e mais, e mais. Porque ele queria ser mais que Deus. Vocês estão acompanhando isso? O orgulho. Então, vamos ver a Ezequiel, continua falando sobre isso, versículo 28. Então, versículos aqui, agora Ezequiel 28, 14 e 15. Deus está falando dele. Lúcifer, tu eras querubim da guarda, ungido. Gente, total poder. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. Ele falou que ele queria estabelecer ele como Deus, não como querubim. Aí que está o perigo. Gente, quem não ora muito em línguas, quem não jejua, quem não tem revelação da palavra, não estuda, não adora a Deus, começa a ter essas vaidades, querer ser. Peraí, o seu ministério está parado. Se prega uma coisa que toca o coração, eu sei que é verdade, e é isso. Exatamente. Se você não está satisfeito, o que você quer? Vai servir Satanás? Vocês estão acompanhando, gente? Tá muito... Precisa tomar cuidado com isso. Então, tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Isso era a unção, o poder. 15. Perfeito eras, tá? Nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O dia que ele subiu lá, agora eu vou tomar o trono. Por quê? Gente, ele vivia aqui no Jardim do Éden. Deus deu para ele o planeta inteiro. Ele é que tomava conta de tudo. Era ele. Para Satanás, para não virar de Satanás o negócio. Entendeu? Então, ele cuidava do jardim, do Éden, das coisas de Deus. Mas ele ficou insatisfeito. Não, isso aí não está bom. Não, isso é orgulho. Quando você não está satisfeito com o que você está fazendo, você acha que é pouco. Eu não tenho isso, eu não acho que é pouco. Eu não estou interessado. Eu nunca vou fazer coisa com a minha força. Eu estou fazendo o que Deus manda. Então ele foi toda essa maravilha até ele se tornar Satanás, Lúcifer. Aí ele vai se tornar Satanás. Então, na verdade, Adão e Eva, eles tiveram o mesmo orgulho que Lúcifer teve. Porque Deus falou, olha, agora Deus criou o homem e a mulher, depois que ele recriou, né, gente, que ele trouxe tudo, fez tudo, a provisão completa. E falou, olha, daqui até aqui, tudo esse pedaço, tudo aqui, ó, vocês podem andar, fazer comer, pegar, mas olha, só essa árvore, só essa, não mexe, não coma. Que era para ter o cuidado, que é o mal ia entrar ali. Não satisfeito, igual foi Lúcifer. Eles se submeteram a ouvir uma cobra, gente. Que é verdade. Isso não é mitologia, isso não é brincadeira. Satanás veio falar numa cobra. É horrível. Então, eles caíram no mesmo pecado, tá? Não estavam contentes com o que Deus deu. Deus deu tudo. O que você quer? Essa insatisfação, que mais quer fazer. Gente, tá cheio de gente inventando coisa aí que não precisa. Cada um no seu chamado, cada um no que Deus mandou fazer, acabou. Agora, vem cá, você quer que seu pé seja ouvido, seja cabelo, seja olho, é pé. E olha, glória a Deus, tá ótimo. Porque sem o pé não ia dar. Vocês estão acompanhando?
Então precisa entender essas coisas. A palavra de Deus nos mostra isso, tá? Então, este é o orgulho que causa o pecado. Entenda que o orgulho não é somente arrogância, porque tem gente que é arrogante, sabe? Pessoa arrogante, né? Não tem esses arrogantes? Homem e mulher. O homem pega a pastinha dele, Jesus, tá vendo? A mulher faz com o cabelo, mas o homem, gente, com aquele salto, sai que sai. O homem também, com aquela pastinha, é um arrogante. Vocês estão acompanhando? Então, orgulho não é só arrogância. É muito mais que isso. Nós vamos ver vários detalhes, tá? Porque logo a seguir, no versículo 6, nós vimos que Deus fala, então, humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, que ao seu tempo Ele vai te exaltar. Vocês estão acompanhando agora? Ao seu tempo o quê? Quando eu estiver alinhada com Deus, Ele me exalta. Ele me promove, Ele me abençoa, Ele faz acontecer. Não é o máximo isso? Gente, é bom demais isso. É só você buscar Deus, ficar com Ele orando em línguas, pedindo para Ele mostrar para você o que Ele quer da sua vida, o que está bom, o que está ruim, aonde você tem que melhorar, o que você faz que Ele não gosta, o que você precisa fazer que você não faz. Faça essas perguntas. Ele vai mostrar, tá? Então existe um erro no entendimento do orgulho. A pessoa que não se envolve com nada é orgulho. Soberano. Isso é orgulho. É sério, tudo isso vai ser cobrado no dia do julgamento. Está tudo aqui. Mas Deus ama. Deus ama. Por enquanto está sendo assim. Ele não está com chicote, Ele não está amaldiçoando, coisa nenhuma, mas vai ter o julgamento. Ser humilde é você obedecer Deus em tudo que Ele mandar você fazer. E não ter medo, porque você confia nele. Você faz. Ué, deixa que os outros não querem. Isso vai acontecer mesmo, porque aconteceu com Jesus. Ele é o modelo. Jesus é o nosso modelo, tá? É óbvio que não tem problema de ser exaltado quando Deus promove. Isso acontece porque é uma coisa dentro de Deus. Mas não é a pessoa que se exalta também. Então, precisa entender bem essas coisas, tá? E tem mais, ser humilde não é ser inferior. Também não é isso. Sabe, vem com aquela banquinha, assim, não é isso não, que é ser humilde. Ser humilde é ser obediente a Deus. É isso que é, tá? Nós temos um grande exemplo aqui de Moisés, que a gente conduziu um povo, uma nação, e Deus chamou ele do homem mais humilde. Vamos ver isso em Números, capítulo 12, veja lá. Nós vamos ver o versículo 3. Eu vou ler os 2 primeiros versículos para depois então entrar no terceiro. Falavam Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, só que ela era negra, gente, é isso, eles não quiseram. Ela era etíope, hoje é a Etiópia lá, ok? E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Ah, Deus só fala com ele agora. Quando um líder é guiado pelo Espírito Santo, Deus fala com ele e os outros têm que estar em comunhão com ele. Vocês estão acompanhando? Porque se os outros não estiverem em comunhão com ele, estão pecando. Isso é orgulho. A menos que a pessoa esteja errando. Por isso que tem que estar bem afinado na palavra. Então, no 2. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente com Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Ai, Deus ficou muito bravo com isso. No 3, era o varão Moisés, Deus falou, muito manso, ou seja, vem da palavra humilde. Manso aqui quer dizer humilde, que vem da tradução, é humilde. Ele era o mais humilde, mais de todos os homens que havia sobre a terra. Entende? Então tem muitas pessoas que mesmo que Deus diga,
que a pessoa é humilde e está fazendo isso, a pessoa, ela não aceita nem que Deus fale isso. Tem gente que tem uns nó na cabeça, que nem se Deus falar, a pessoa não aceita, tá? Então, sabe por quê, gente? O orgulho é assim, a pessoa, ela não quer estar abaixo do que Deus diz ou manda. Vai orar, vai ver o que Deus quer, é isso aí. Sinceramente, eu tenho confiança no que eu estou fazendo, porque eu sei que é isso. É para eu ficar nessa. É assim que tem que ser, tá ótimo. Ele está cuidando desta igreja poderosamente. Quem está alinhado com isso, ele está cuidando junto. Ele está cuidando da minha vida. Porque eu podia estar desmoralizada. Eu podia ter caído se eu estivesse fora da visão dele. Se eu não tivesse feito o que ele fez, porque a hora que o pastor dele foi embora, cadê a Ana Maria? Não, ela está aqui, pregando muito melhor do que antes. Com mais unção do que antes. Trazendo mais coisas. Ah, ela não tem mais nada para dar. Não, muito bom, pelo contrário. Cada vez está melhor. Vocês estão acompanhando? Então, qual que é a dúvida? Qual é a dúvida? Estão acompanhando? Tá ficando ajustada essa conversa? É isso, maravilhoso. Eu venho para a igreja com alegria. Eu tenho prazer de estar aqui. Há dificuldades, tem problemas, porque lidamos com pessoas. Não tem lugar mais difícil para lidar com pessoas do que dentro da própria igreja. É aqui que é o lugar difícil. Porque lá fora você faz, né, aquele jogo. Agora, dentro da igreja é difícil. Então, é um trabalho difícil, precisa muito de Deus. É para ver, sei lá, uma união e correção e tudo mais. Tá? Bom, então, continuando. É isso aí. Não adianta a gente querer passar na frente de Deus e reclamar e tudo mais, que nem eles fizeram aqui. Reclamaram. Ele é o líder e acabou. Então, agora eu quero falar com vocês a diferença de ser humilhado, humilhar e humilde. Tá? Então, ser humilhado não é ser humilde. Porque a pessoa humilhada, ela tem que mostrar que ela está arrependida e que perdoou. Tá certo? Essa é a diferença. A pessoa humilhada, nem sempre ela perdoa o outro. Porque a pessoa humilde perdoa. O humilhado nem sempre. São coisas distintas, diferentes, tá certo? Uma humilhação é uma coisa, e ser humilde é uma questão constante, que é diante de Deus, tá? Então, por quê? Ser humilde é uma coisa voluntária, porque é para se submeter a Deus. Você aceitou isso? É voluntário ser humilde, porque você quer se submeter a Deus, ao que Ele manda, não é o que você está querendo fazer. Agora, o orgulho, ele quer ir além do que Deus está falando. Ele não, sabe, ele exalta a própria opinião. Eu que tenho a minha opinião, agora nós vamos fazer alguma coisa para dar um up na igreja. A loja quer vender mais, o que ela faz? Ela vai inventar, né, gente? Coquetel, vai chamar um artista, vai fazer um sorteio, vai não sei o quê, e depois faz tudo, a pessoa vai lá, até ganhou o brinde. Mas não volta mais, porque quer ter força. Às vezes não dá certo isso. Você imagina com Deus, gente, aí é que não dá. Tá me acompanhando? Aí é que não vai dar. Pra quê? Que você vai ficar se matando? Deus é ótimo. Por isso que é bom fazer o que Deus manda. Porque com isso você não fica doente, depressivo, angustiado, atormentado. Você não fica, sabe, com problema na vida. Você está fazendo coisa que você inventou. Se eu exaltar a minha opinião acima de Deus, é o que eu vou fazer. E aí, hein? Aí eu vou ter que lidar com o diabo com a minha força? Ele não está comigo? Não é vantajoso. Que demais. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando. Esse Deus é glorioso. Agora vamos voltar lá na primeira Pedro, né? Amém?
Isso, nós vamos ver agora o versículo 7 lá do capítulo 5. Tá? Então agora nós vamos ver um pouco mais sobre esta submissão, que é o versículo 7 de 1 Pedro, capítulo 5, que é isso aqui. Lançando, então veja só, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tá? Gente, isso agora, esse versículo, ele não está isolado aqui. Ele está no contexto que ele começou falando para a liderança da igreja, o pastor, vamos dizer. Depois ele já coloca a congregação, como que tem que viver, como que tem que estar tudo firme na palavra, como que tem que ser conduzido. Ele fala para um e para outro. Depois ele vem mostrando a submissão dentro da igreja dos mais novos com os mais velhos, que já são experimentados, treinados, com experiência. Depois ele vem falar aqui do orgulho. Ele vem falar do orgulho. Ele coloca isso aqui. E ser humilde, ele põe. Agora, ele fala, então, como que eu vou ficar livre disso tudo? Como que eu vou conseguir ser humilde, não ficar atravessando o que Deus quer? Lançando sobre ele os seus cuidados, a sua ansiedade, porque ele vai cuidar de você. Então, ele diz aqui que nós temos que nos humilhar para Deus nos exaltar. E para acontecer isso, nós temos que aprender a nos entregar a Ele. Porque na hora que você ora, você tem que focalizar Jesus. É isso que você tem que fazer. Você tem que focalizar Jesus. Não o seu problema, você tem que desligar. Você pede para o Espírito Santo. É isso que você tem que fazer. Pedir para o Espírito Santo. Para você desligar. E focalizar Jesus. E adorar Jesus. Falar o versículo da Bíblia. Isso tudo é muito importante. Né? Então, e se eu consigo fazer isso, porque isso é um treino diário que você tem que fazer, você entra no descanso de Deus. Porque você agora não luta com os seus problemas. Você aprendeu a colocá-lo nas mãos de Deus. Porque você confia em Deus.